Cláudio Luquezzi, diretor então da revista Asas. A gente está falando de caças de nova geração, então eu passei um pouco stealth, mas eu estava aqui desde a apresentação do Túlio. Bom, sou diretor da revista Asas. Gostaria primeiro de agradecer muito o convite para estar aqui participando do fórum. Para falar a respeito do programa do Gripen, eu acho que quando foi feito o convite, eu achei que seria interessante comentar alguns pontos. O ponto que eu acho muito importante para esse campo que eu achei que seria interessante colocar, seria o histórico desse programa, que eu acho que ele tem um reflexo muito grande, ele espelha muito uma certa problemática e uma certa realidade da indústria de defesa brasileira. O programa, o Comando da Aeronáutica, começou a estudar a substituição dos interceptadores Mirage 3 do primeiro grupo de defesa aérea, GDA, em 1992. Foi feita uma IRI, uma Invitation for Registered Interest, para as empresas, logo em seguida, que foi respondida pela McDonnell Douglas, pela MiG, Lockheed Martin e da SO, inicialmente por elas. Depois também pela Saab e pela Sukhoi. O programa em si ele foi criado oficialmente pelo governo Fernando Henrique Cardoso em junho de 2000, como FX, para aquisição de 12 a 24 aeronaves. E em 1º de agosto de 2001 foi quando a FAB emitiu a RFP, que era o pedido de ofertas dos fabricantes. Em 1º de agosto de 2001. As respostas inicialmente definiram os concorrentes do FX, o primeiro programa, que incluíam o Mirage 2000 BR, era uma versão que seria customizada para o Brasil, o Gripen, o JS-39C/D, o F-16C/D Block 50 ou 52, MiG-29M e Sukhoi 35. Bom, esse programa teve andamento. Em 2002, o então governo federal, Fernando Henrique Cardoso, como estava-se diante de uma eleição presidencial, decidiu postergar a decisão para o governo seguinte. O governo seguinte decidiu que haviam algumas outras prioridades mais importantes, principalmente na área social. Em fevereiro de 2005, sem ter sido colocado nenhum vencedor, nenhuma escolha feita, o programa FX foi cancelado. Uma concorrência que terminou em nada, com todos os investimentos das empresas que haviam trabalhado. Se coloque que nesse caso o Sukhoi 35, por exemplo, estava sendo oferecido numa parceria com a Avibraz, o Gripen numa parceria com a VEM, que era a Vale de Engenharia e Manutenção, e o Mirage 2000 numa parceria com a Embraer. Bem, a FAB, diante da iminência de ficar sem o interceptador Mach 2, como vocês bem sabem, teve que adotar uma medida emergencial, que foi a aquisição de um lote de Mirage 2000 usados da França, em julho de 2005, pelo preço de 80 milhões de euros. As aeronaves começaram a chegar em setembro do ano seguinte, e entre a desativação dos Mirage 3 e a chegada dos Mirage 2000, um punhado de F5EM, que era a versão modernizada do F5, feito pela Embraer, foram deslocados das bases aéreas de Canoas e Santa Cruz para se revezar em Anápolis, cumprindo as funções de defesa aérea do GDA. Bom, o contrato dos Mirage 2000 previa a sua utilização
até o final de 2003. Foi um contrato que a aeronáutica fez com uma data muito definida de utilização, até porque, pelo seu histórico, se tinha conhecimento que aqui, muitas vezes, aquilo que é temporário acaba ficando permanente. E não era essa a intenção. O Mirage 2000 era simplesmente uma solução temporária. Tá? E se acreditava que até 2013, a ideia era essa, pudesse ser feita uma nova concorrência e até a desativação do Mirage 2000 já houvesse a nova aeronave capaz de operar e substituir. Não foi o que aconteceu. A nova concorrência foi aberta, tá? Ela foi iniciada em maio de 2008. Em outubro de 2008 foi feito o shortlist, que era o Super Hornet, o Rafale e o Gripen NG, os 3 aviões que o Vianney teve o prazer de voar, né? Mas infelizmente a decisão, como todo mundo aqui sabe, só aconteceu em dezembro de 2013, quando o último dos Mirage 2000 estava sendo desativado. O resultado disso é que pela primeira vez em 42 anos o Brasil ficou sem um interceptador de defesa aérea de Mach 2. O contrato do novo caça está para ser assinado. Enquanto isso, o primeiro GDA, Grupo de Defesa Aérea, não tem uma aeronave sua, né? E se a gente for fazer uma cronologia, a gente vai descobrir que da abertura da primeira concorrência oficial do FX até a escolha do Gripen NG, a escolha, não a assinatura do contrato, transcorreram 13 anos e 6 meses. Se a gente der uma olhadinha no Wikipedia, a gente vai descobrir que quando os países europeus lançaram o programa Future European Fighter Aircraft em 83, e desse lançamento em 83 até o voo do primeiro protótipo daquele que hoje é o Eurofighter, o caça europeu, transcorreram 11 anos. Foi o tempo de criação de um caça totalmente novo. A concorrência levou mais tempo que isso para selecionar o avião. Bom, uma coisa que me chamou a atenção quando fui convidado para cá era essa comparação com relação à porcentagem do PIB que o Brasil gasta também no seu orçamento militar. O PIB do Brasil de 95 a 2002, a porcentagem gasta militar foi de 1,78%. De 2013 a 2013 caiu para 1,55%. Se a gente for comparar com os outros países do BRIC, que normalmente se faz a comparação, o da Índia é 2,6%, o da China é 2,0%, o da Rússia é 4,0%. Hoje, no ano de 2013, foi 1,4%, o que é inferior ao gasto da Itália, de 1,6%, e na América Latina é inferior ao do Chile, 2,0%, Colômbia, 3,4%, Equador, 3,1%, e até mesmo da Bolívia, 1,5%. Tá? Entre 2008 e 2014, o orçamento do Ministério da Defesa cresceu 70%. Isso é um dado do Senado Federal. No mesmo período, o crescimento dos investimentos do Ministério da Defesa foi superior a 140%. Porém, esses dados, eles não levam em consideração, eles não estão computados nesses números, o crescimento percentual da inflação no mesmo período, que pelo IGPM foi de 46,27%. Se a gente levar em consideração que desses gastos militares, nesses gastos militares, estão englobados pessoal, inativos e pensionistas, e que isso representa cerca de 70% ou um pouco mais, a gente consegue ter uma ideia
do que sobra em termos para aquisição, pesquisa, desenvolvimento e realmente a melhoria das condições da defesa. A situação atual hoje, né, eu vou falar agora principalmente em relação à parte aérea, que é a parte que a gente acompanha mais por questão de trabalho. Do ano passado para cá, praticamente todos os programas, inclusive aqueles incluídos no PAC, têm sofrido uma desaceleração bastante aguda, bastante forte, principalmente em questão de contingenciamento de verba. Tá? O contrato, por exemplo, dos helicópteros de ataque Mi-35M, feito com a Rússia, que inclui a compra de 12 exemplares mais o simulador, os 3 últimos exemplares e o simulador, os 3 últimos exemplares estão prontos na fábrica desde meados do ano passado. Tá? Não vieram até hoje por questão justamente de pagamento, incluindo o simulador. Eu estive na fábrica em agosto e vi os 3 exemplares lá, inclusive. O AMX, a modernização dos AMX da FAB, que é um avião, eu respeito extremamente o Durin, mas não concordo exatamente com a opinião dele a respeito do AMX como aeronave. Eu acho que o desempenho dos AMX italianos na Iugoslávia mostra um cenário diferente de utilização deles, quando bem equipado, quando modernizado e quando dotado das armas adequadas, que é o que a modernização dessas aeronaves pela FAB, pela Embraer, pretende fazer. Esse programa também está extremamente atrasado. Esse ano era prevista a entrega de 14 aeronaves, vão ser entregues 2. Tá? Também por contingenciamento das verbas disponíveis. O mesmo acontece com o programa da modernização do último lote dos F-5, que seriam os F-5 que vieram da Jordânia, que foi decidido ser modernizados. E o mesmo acontece, o Marson está aqui, o Eduardo pode me corrigir se eu estiver falando errado, com relação aos EC-725, que até onde me consta, esse ano a previsão é a entrega de 3 aeronaves, até onde a gente sabe foram entregues 5 e vai ser entregue uma 6ª. E acaba esse ano as entregas. Mas deveriam ser entregues 13. O EC-725 é um programa extremamente importante, talvez é o mais importante em termos de asas rotativas para as 3 armas. Inclui algumas versões extremamente avançadas, sendo desenvolvidas com várias empresas do Parque Industrial Brasileiro. É um programa que está no PAC, é um programa que implicou um grande investimento da Elibras, inclusive, uma fábrica nova. Né? O programa de modernização dos Skyhawk da Marinha está atrasado pelo menos 1 ano. E o próprio programa do KC-390, que é outro programa extremamente importante, é o maior avião já projetado e já construído no Brasil. O Durin mostrou várias imagens dele, é um avião extremamente importante da indústria nacional, uma conquista da indústria nacional, né? Esse ano, até onde a gente sabe, não oficialmente, mas a previsão do rollout do primeiro voo dele já foi postergada 2 vezes, inclusive para prejuízo sério de algumas empresas que são fornecedoras, empresas nacionais, que desenvolveram componentes, investiram nesses componentes, estão com esses componentes guardados e os seus investimentos travados, aguardando quando vão ter o retorno deles. Já tiveram 2 vezes atrás da previsão disso. Tá? Do mesmo jeito, a gente sabe formalmente o programa do submarino está atrasado. Ou seja, de modo geral, esses programas estão tendo um contingenciamento, os do PAC de defesa estão tendo um contingenciamento médio de 20% dos seus orçamentos.
isso médio. Tá? Além disso, a gente não pode deixar de mencionar um problema que tem havido de evasão de cérebros e de militares de alto gabarito dentro das Forças Armadas, procurando, lógico, uma melhor colocação em outros lugares, muitas vezes na iniciativa privada, até mesmo fora do Brasil. E também existe um fato, que esse é bastante sério, né? Que atualmente estão saindo mais militares oficiais, de nível de oficial, tá? Do que as academias estão formando, o que levanta uma problemática de repente você ter, inclusive, uma carência de disponibilidade de pilotos no número necessário. Esse aí é um quadro genérico, tá? De uma problemática que enfrenta o setor. O setor de defesa, a indústria de defesa aqui no Brasil, eu não sou um expert no assunto, não me considero um profundo conhecedor do assunto, mas o setor de defesa aqui do Brasil, ele tem sofrido ao longo de sua história com movimentos cíclicos. Ele teve booms e em seguida ele sofre com quebras de empresas, perda de capacidades, perda de tecnologias, perda de mercados e muitas vezes a necessidade de depois começar quase que tudo de novo, né? Muitas vezes a gente vê um movimento de incentivo do governo a uma série de programas, às empresas de atuarem no setor, de se lançarem no setor, os investimentos sendo feitos, e de repente há um movimento de retração. A história de quando é que vão vir os contratos, efetivamente, né? E isso não acontece, né? O setor de defesa aqui no Brasil, muitas vezes ele é tratado de um quase industrial, eu olhando de fora, como editor, como jornalista, de um jeito meio ingrato, né? Não é um modo que normalmente a gente vê em outros países. A gente percebe em outros países, notadamente, uma posição de governo muito mais forte em defesa das suas empresas. Isso eu já vi. Uma posição de governo muito mais forte, inclusive distribuindo contratos. O governo americano, por exemplo, ele é extremamente eficiente nisso. Você percebe quando tem uma empresa americana que perde alguma grande concorrência, miraculosamente aparece algum tipo de contrato do governo americano para ela, que cai do céu e ela segue para frente. Ela tem um contrato de R&D ou alguma coisa, mas surge um contrato e ela se toca. Em grande parte das vezes acontece isso, né? Eu me lembro uma vez, em 1997, a primeira vez que eu visitei o Salão Aeroespacial de Moscou, faziam 6 anos que tinha havido o colapso da União Soviética. E eu estava andando por lá e parei para falar com um senhor que era um diretor, engenheiro da Kamov. E ele estava ali, um senhor velho, tinha idade para ser meu pai, estava na frente, tinha uns 3 modelos de helicóptero, um deles era o Kamov 50, e eu comecei a conversar com ele e falei, mas deve estar difícil, né? Ele falou, tá bem difícil. Eu falei, vocês estão produzindo alguma coisa? Vocês estão entregando alguma coisa?
desses helicópteros? Ele falou, não, ainda não tem nada sendo entregue. Aí eu falei para ele, assim, poxa, mas então como é que vocês estão fazendo? Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, a questão é a seguinte, muitos russos se sacrificaram antes de mim para a gente chegar até essas máquinas. Se a gente largar elas, se a gente deixar a fábrica e fechar o portão, não vai adiantar depois levantar o portão, porque muita coisa você não retoma depois. O que foi feito até aqui vai estar perdido. Então, nós estamos tocando para frente. Nós não vamos deixar perder o que foi feito até aqui e acreditamos que uma hora a situação muda. Felizmente, o ano passado eu tive de novo lá. Hoje a gente tem inclusive um Camov voando aqui em São Paulo, civil no Helipark. A situação para eles mudou. Hoje a indústria de asa rotativa russa está reunida debaixo de uma holding, foi reorganizada e está funcionando bem, dentro do possível. O primeiro helicóptero de ataque que o Brasil já operou de qualquer tipo é deles. Mas eu só contei essa história em função dessa situação, que nessa indústria, se você perde essas experiências, o Brasil ele já produziu em série aeronaves antes do Chavante. Nós produzimos o Muniz, nós produzimos o Focke-Wulf 58 na fábrica do Galeão, só que tudo isso foi perdido, porque não teve continuidade, foi perdido, se fechou a porta, e depois teve que se começar tudo de novo. Nesse ponto você tem razão, quando você falou do Chavante, que foi onde se pegou a produção em série, porque é onde se pegou a produção de série e se chegou no que existe hoje, a que nós temos hoje, porque nós já tivemos antes, mas perdemos tudo. A gente já poderia ter tido. A gente já poderia ter uma produção de série de aeronaves, uma experiência, um know-how de produzir série de aeronaves de mais de 80 anos. Só que a gente perdeu tudo isso. E na história da Embraer do Chavante teve que se começar praticamente do zero. Tudo de novo. Então, eu acho que é necessário, a ASAS foi criada, a primeira edição dela circulou em junho de 2001, a gente sempre tentou se colocar ao lado da indústria nacional, a gente sempre tentou apoiar o Parque Industrial Nacional, as soluções brasileiras. Eu acho que eu converso muito com o engenheiro Osiris, eu sempre que posso, é uma sabedoria sempre a se absorver. Osiris fala, o americano tem uma coisa muito inteligente, que é aquela lei do Buy American. Eu acho que nem sempre a gente precisa reinventar a roda, mas o americano, por exemplo, existe um avião fantástico voando que é de outro país, como o Harrier. Tudo bem, os nossos fuzileiros navais, os marinhos, vão voar o Harrier, mas ele vai ser fabricado aqui por uma empresa americana, ele vai ser modificado por uma empresa americana, os sistemas dele vão ser adaptados para as necessidades americanas. Você não precisa fazer uma cópia do Harrier começando do zero. O EC-725 é um exemplo brilhante disso. É um programa grande,
O Gripen pode ser um programa tão importante quanto. Uma vez conversando com o Luiz Carlos Afonso da Embraer, ele falou para mim que tanto o Chavante e o AMX tinham sido fundamentais para o sucesso da Embraer no campo da aviação comercial. Porque o Chavante tinha ensinado a Embraer a fabricar aviões a jato. E o AMX tinha ensinado a Embraer a projetar aviões a jato. Sem os dois, ele falou para mim que não ia haver o 145, não ia haver o 170 e por aí vai. O trabalho que hoje está sendo feito no 725 já está permitindo que a gente projete muito de um helicóptero no Brasil. No futuro vai permitir que a gente projete um helicóptero no Brasil. O Gripen provavelmente vai permitir que a gente consiga projetar um caça no Brasil. Embora eu acho que ainda existe um problema muito sério, que é a questão de motor. Hoje, no mundo, existem menos países que dominam tecnologia de turbinas de alto desempenho supersônicas do que países que têm bomba atômica. De certa forma, turbinas de alto desempenho supersônicas são uma tecnologia mais crítica do que tecnologia nuclear. A China não tem uma turbina operacional supersônica. Os aviões chineses usam turbinas russas. Então, o desenvolvimento de turbinas eu acho que é uma coisa importantíssima também. Mas o Gripen pode ser um passo extremamente importante para a maturação. Agora, o que a gente não pode ver é acontecer isso. Você jogar essa indústria toda, alimentar essa indústria, como já aconteceu no passado, falar para essa indústria ir para frente, acreditar em programas, tal, e depois deixar ela morrer. E depois falar, desculpa, não tem dinheiro agora para fazer o contrato. Ou desculpa, eu falei que eu ia comprar 20 aviões de você esse ano, você se preparou para isso, tal, mas eu só vou comprar 5, só vou pagar 5. É isso que não pode acontecer. Entende? Se eu tivesse anunciantes assim, eu já tinha fechado minha revista. Na boa. Sem chance. Tinha ido para outro negócio. Então, é isso que eu queria falar aqui hoje. Obrigado pela atenção de vocês.